O governador de São Paulo, João Dória, disse que convidou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a se filiar ao PSDB. Maia ainda não engoliu o fato de que a ACM Neto retirou o apoio do DEM à candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara. Maia e Dória se reuniram ontem para discutir uma aliança para 2022. A gente tem uma sonora, pode soltar. Confirmo que ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB. Ele vai analisar, não é uma decisão, para mim ficou claro que ele vai tomar de imediato, mas vai analisar. O que ficou claro para mim, dado as informações que ele colocou, e elas são públicas, portanto aqui não estou fazendo nenhuma revelação de inconfidência, que ele deixará o DEM, o partido do qual já foi presidente. Então, diante desta manifestação pública dele e reafirmada ontem, eu o convidei para integrar o PSDB. E o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, divulgou uma nota em que diz que a eventual saída de Rodrigo Maia ajudará a pacificar o partido. Em entrevista ao Valor, o ex-presidente da Câmara disse que foi traído por ACM Neto e que ele não tem caráter. O deputado afirmou que o DEM se transformou em um partido de extrema-direita e que não tem mais como participar da legenda. A ACM Neto rebateu dizendo que Maia se encastelou no poder e está descontrolado. Ele avisou que vai autorizar a saída de Rodrigo Maia do DEM, mas ele tem de sair sozinho. Quem quiser acompanhá-lo vai perder o mandato. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avalia deixar o partido também, segundo o Globo. Diogo, o que você achou aí dessas saraivadas do Rodrigo Maia, que, como você até tinha comentado num programa anterior, não é uma figura grande, a menos no sentido físico, às vezes debocham dele nesse sentido, mas ele não tem muito voto. Quando participou de uma eleição majoritária no Rio de Janeiro, inclusive, foi humilhado, ficou com menos de 100 mil votos por ali, 3%, numa disputa para prefeito. Sempre foi um cara de articulação e perdeu o poder nesse momento. Embora saia também falando algumas verdades, porque sempre nessas brigas entre parlamentares tem verdade de todos os lados. A entrevista dele é muito boa. Pois é. A entrevista dele é muito aberta, muito corajosa. Ele fez o que os políticos normalmente não fazem, né? Ele falou tudo. Ele falou tudo com extrema abertura, candor. Não é normal ver uma briga dessas entre políticos que tinham interesses em comum até muito recentemente se tornar pública dessa maneira. E o que ele falou é evidente, a gente já havia feito a mesma leitura, né? Que o ACM Neto passou a perna nele, isso é público. A ACM Neto declarou imediatamente depois do apoio ao Baleia Rossi, disse que está pronto para aderir ao governo, né? Ele só está negociando o toma lá da cá, quer dizer, ele quer obter o máximo possível por ter minado a candidatura do Baleia Rossi e está entregando o DEM para o Bolsonaro. O DEM pediu, o Bolsonaro, tal qual o Salomé, pediu a cabeça do Rodrigo Maia, né? E o ACM Neto entregou. Ele, o Ronaldo Caiado, que é abertamente bolsonarista, a Tereza Cristina, que trabalha para o Bolsonaro, faz tudo que o Bolsonaro mandar, o Onyx Lorenzoni. O DEM sempre foi centrão, sempre foi bolsonarista, exceto pelo Rodrigo Maia e uma minúscula franja dentro do partido. Mesmo assim, o Rodrigo Maia sempre foi muito ambíguo em relação a isso, até ser atacado pelos bolsonaristas, sobretudo pelos filhos do Bolsonaro, e a partir de então, já que ele foi colocado ali como bode expiatório, ele reagiu de maneira muito forte. Espero que o Mandetta também saia do partido, porque ele saiu bem do governo, saiu limpo do governo. Seria absurdo que ele voltasse para o governo nessa posição subalterna para lá, depois de
ter comprovado a tese dele de que este era um governo negacionista, sociopata, que provocaria a morte de centenas de milhares de pessoas por sua incompetência. Então, todo o discurso do Mandetta foi demonstrado pela realidade, pelos fatos. Não faria o menor para ele, voltar. Certo, o Rodrigo Maia de fato tem várias declarações verdadeiras. O que eu sempre tento registrar, deixar claro, é que ele também tem interesse nessa frente ampla pela impunidade, da qual Jair Bolsonaro se tornou uma espécie de líder, com a sua carapaça também. Mas eles ficam ali falando algumas verdades sobre outros temas, sobre a questão de oposição ao governo Bolsonaro, sobre o adesismo, sobre o negacionismo. O Mandetta vai até aí, mas o Rodrigo Maia foi capa da Cruzoé como coronel da impunidade. Então eles têm também certas afinidades que a gente não pode jamais esquecer, né? Assim como a esquerda, né? Exato. Assim como a esquerda, assim como o PT. Eles são adversários políticos, mas estão na mesma cruzada bem-sucedida para demolir todo o aparato de investigação que foi criado com a Lava Jato, que foi, pelo menos, não criado com a Lava Jato, mas que foi simbolizado pela Lava Jato. Eles estão juntos nisso, não há dúvida.